Olá, então nós vamos mexer com a configuração do corte de seção AVMAP, ok? Que se liga no G7, no modelo G7 da AVMAP. A primeira coisa que tem que se observar é qual módulo você está trabalhando, tá? E outra situação é a ligação dos cabos. E também a posição do módulo. Se o trator for sem cabine, o ideal é o módulo ficar com os conectores para baixo, por causa com relação à umidade, para não ter problema com umidade. Outra situação é onde que eu vou ligar a saída DB9 do controlador, eu vou ligar no controller, certo? A entrada do DB9 é no DB9 mesmo, ok? Agora vamos partir para a questão da configuração do implemento. Se o produtor já tem um pulverizador configurado na sua tela G7, ele necessitará criar um novo implemento. Então, base de dados, implementos, criar novo. Aqui eu procuro mudar o nome. Eu sempre coloco pulverizador corte para diferenciar dos demais, ok? Aqui é uma situação que eu tenho que escolher qual módulo que eu vou estar trabalhando. O módulo preto é a VMAP Protocolo 1. Se for uma situação com o módulo laranja, é o FarmScan Unipod. No nosso caso aqui é o módulo preto, então é a VMAP Protocolo 1. Ele vai se conectar, mandou essa mensagem que se conectou. Nessa situação, pode aparecer uma mensagem de não conectado, então é alguma questão no sistema que não está passando energia para o módulo e não está mandando sinal para a tela. Então tá lá a VMAP Protocolo 1. Aqui tem duas maneiras de eu configurar as seções do pulverizador, pela quantidade de bico ou largura de seções. Nesse caso vou pôr quantidade de bicos. Seleciono aqui e coloco as seções do pulverizador. Nesse caso é 4 seções. O módulo ele pode ir até 7 seções. E aqui eu faço a mudança da quantidade de bico. Geralmente é 10. Certo seria contar lá atrás, tá? 8. A maioria dos pulverizadores na seção 2 ou 3 tem um bico a mais. Nesse que tem um bico a mais, você tira um bico para fechar a metragem correta do pulverizador. 10. Então, largura de trabalho, 18 metros. Outra informação importante, largura entre os bicos 50 centímetros. Seção on e seção off. O que significa isso? Seção on é quanto tempo a seção vai ligar antes de entrar numa área não aplicada. Geralmente eu trabalho de 1,5 segundos a 2 segundos. Eu vou pôr aqui 1,5. Essa configuração pode ir até 2 segundos, como eu falei. Isso depende de cada situação, de cada produtor. Seção off, quanto tempo ele vai desligar assim que chegar numa área que já está aplicada. Eu deixo 0,1 mesmo, tá? Volto. Então ele está aplicando as configurações, aplicado. E aí eu vou para as outras configurações. Tipo offset, que é a mais importante também. Por quê? Porque é a metragem que ele vai pôr da antena até a barra de pulverização. Então são três situações. A barra de pulverização para frente, a barra de pulverização do pulverizador que está no hidráulico e o de arrasto. Então se for tanto o modo fixo para frente e o do hidráulico, é essa medida aqui. Eu vou medir da antena até a barra de pulverização. Eu vou mudar aqui, tá? Se for ir aqui embaixo, a questão da posição da antena. Eu costumo sempre deixar a posição da antena no meio do trator e no rodado da frente do trator, ok? De arrasto. São duas medidas a serem colocadas, da antena até o rabicho,
e do rabicho até a barra de pulverização, certo? Se for essa situação, então eu pego uma trena, meço da antena até no rabicho. Vamos supor lá que deu 3,5. Ok? E daí eu meço do rabicho até a barra de pulverização. Vamos pensar lá, até na barrinha de trás lá. Vamos pensar lá que deu 4,35. Ok. Tá? Então essa foi a metragem que foi colocada com relação. E a antena ela está no meio do trator. Eu deixo no zero. Desculpa aí, pessoal. Volto. Nome do trabalho posso deixar indefinido. Sobreposição 100%. Raio de giro posso deixar 3. E dou OK. Criado o implemento com corte de seção. E aí é só voltar e iniciar o trabalho, e aí, consequentemente, eu selecionar o implemento que eu quero com corte de seção. Ok? Daí ele já vai aparecer ali as seções e vai só trabalhar. Um abraço. Qualquer dúvida, entre em contato.